dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Luciano Moutinho, faço parte da equipe da empresa Presente Vidros e Alumínio, sou consultor e coach. Como prometemos no nosso vídeo de apresentação, neste canal vamos tirar dúvidas, trazer algumas dicas e sugestões a respeito de vidros, boxes, espelhos, acessórios e vários outros materiais. Para você que é arquiteto, decorador, projetista, engenheiro, para você que quer saber mais sobre esse material, que como eu já disse, que bem usado, ele é super bacana, que é vidro. E hoje eu quero falar para você sobre boxe de banheiro. Quando colocar um boxe de correr, ou seja, com porta deslizante, ou um box de abrir, aquela que é com porta com dobradiça lateral ou até mesmo pivotante. Qual é o mínimo de vão de passagem para um box de correr, por exemplo? Bom, então vamos ver o que a norma dizia sobre o assunto. E segundo a norma, a NBR 14207, que fala sobre boxes de banheiros fabricados com vidro de segurança, não há nenhuma indicação sobre isso. Mas quero aqui lhe dar algumas dicas sobre como escolher o melhor tipo de box para o seu projeto. Hoje, no mercado, temos vários tipos e modelos de box, de correr com 2, 3, 4 peças ele sendo frontal, de abrir com transpasse ou sem transpasse, ele de correr também, mas com rodanas aparentes, ele de canto, box sanfonado ou pantográfico e vários outros mais. Sabemos que a medida mínima para o box, ou seja, a sua área de banho, não deve ser inferior a 80 por 80 centímetros. Mas, em alguns casos, são aceitas medidas de até 70 por 70. Porém, o ideal é que o box seja projetado com uma medida de 1 metro de largura por 90 de profundidade. Esse seria o mínimo ideal. Tá? Porém, em alguns casos, o ideal não é o real. Quando apuramos que a norma técnica não falava sobre isso, então começamos a pensar sobre o assunto e verificamos que a matéria é muito mais complexa do que parece, pois depende muito mais do usuário e do tamanho da área de banho que ele tem, ou seja, do vão do box e das suas preferências pessoais, do que qualquer outra coisa. Pois, se você tem um usuário que o seu biotipo ele é de estatura baixa, ele é magrinho, você pode usar um vão de passagem do box de correr, por exemplo, de 42 a 45 centímetros. Isso no mínimo. Se caso o usuário for alto e ele for um pouco forte no seu biotipo, esse mesmo vão de passagem para um box de correr, ele é de 46 a 50 centímetros. Isso no mínimo que estamos falando. Mas se o usuário, por exemplo, ele é obeso, ou até mesmo ele tem obesidade mórbida, todas essas medidas, elas certamente não vão trazer conforto para ele. Mas, para esses casos, o mínimo aconselhado é o tamanho do vão de passagem da porta do banheiro, que geralmente é de 60 centímetros. Agora, se você tem um vão de largura da sua área de banho, ou seja, o teu box, a largura do seu box, que é inferior a 1 metro, o melhor a ser feito é um box de abrir, com dobradiças laterais ou até mesmo um box sanfonado, se ele for muito pequenininho. Lembrando sempre que tem que verificar, caso sendo um box de abrir, ele tem que verificar a profundidade, porque culturalmente colocamos a porta de box abrindo para dentro. Lembrando que a norma técnica diz que um dos vidros deve ser de fácil remoção. Bom, deseja saber mais? Vai lá, visita o nosso site www.presentevidros.com.br. Vou falar de novo para você gravar aí, vou repetir, www.presentevidros.com.br. Nossa equipe vai deixar mais informações lá para você. Se caso você quiser, entre em contato conosco, mas deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, precisamos do seu feedback. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.